Muito bom dia a todos. Desejo um santo e feliz sábado a todos aqueles que neste momento estão juntos conosco para honrar e louvar o nome de Deus. É um privilégio para nós podermos estar à distância juntos e de facto que o Senhor nos possa abençoar e que nos possa trazer agora a sua palavra. Eu queria em primeiro lugar agradecer ao Departamento Lar e Família pelo convite que me fez. Como sabem, esta semana tem sido uma semana dedicada à família. Tivemos várias atividades, vários programas ao longo da semana, a nível regional. E para culminar esta semana, hoje vamos ter também uma mensagem dedicada para as famílias. E por isso agradeço o convite do Departamento Lar e Família que me fez para poder dirigir hoje a palavra. E de facto, hoje vamos falar sobre famílias, mas vamos falar sobre um tema que eu acho interessante, que é o tema de hoje é família feliz. Pode parecer um título assim um pouco estranho, mas eu achei que seria interessante cada um de nós vermos hoje os conselhos de Deus para uma família feliz. Para nós começarmos com esta mensagem, eu queria me focar inicialmente num aspecto, que é, para nós termos famílias felizes, nós precisamos ter, em primeiro lugar, indivíduos, elementos da família felizes. Então, nesta primeira parte, nós vamos ver como ou o que é que a Bíblia nos diz para que cada um dos elementos da família possa ser feliz. O que é que nós deveremos aprender com estes conselhos bíblicos para eu, para tu, para os vários elementos da família serem felizes. E depois vamos ver então em conjunto a família. Vai ser uma pequena aventura pela Bíblia, pequena aventura pelos escritos que, inspirados por Deus, nos trazem conselhos para este tema. Por isso, peço a cada um de vocês que me acompanhem nesta aventura. E vamos iniciar lendo o primeiro versículo do livro de Salmos. Só neste versículo temos logo 3 conselhos divinos muito importantes para a nossa felicidade. Acompanhem no ecrã, então, este versículo que nos diz: bem-aventurado, e eu queria vos dizer desde já que sempre que na vossa tradução da Bíblia diz bem-aventurado, o significado ou a tradução atual para esta palavra seria feliz. É isto que quer dizer bem-aventurado. Eu vou continuar a ler bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem ou a mulher, ou neste caso o ser humano, que faz o quê? Primeiro, não anda segundo os conselhos dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Só aqui nós temos 3 conselhos muito importantes da parte de Deus. Reparem bem, vamos olhar novamente e vamos ver com calma o que é que isto quer dizer. Primeiro, não anda segundo os conselhos dos ímpios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é alguém que não busca conselhos naqueles que não temem ao... Ou seja, preferem buscar conselhos onde? Certo? Estão a compreender o que é que nos está a dizer aqui este texto em Salmos? Vamos olhar novamente. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, abstém-se de frequentar os mesmos sítios que quem é que faz? Os pecadores. Por isso é alguém que tem cuidado onde anda. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não toma por um prazer estar a escarnecer de alguém ou estar junto de pessoas que o fazem. Se pudéssemos resumir este versículo numa só frase, eu acho que diríamos que o primeiro passo para a felicidade, para sermos felizes, é o quê? É termos cuidado com as companhias que temos, é termos cuidado nos sítios que frequentamos. Concordam comigo que é o que este texto nos está a dizer? No entanto, continuamos e temos mais conselhos para a felicidade. Lembro que estamos a falar da felicidade agora de cada um de nós. O que é que a Bíblia nos diz? Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 14, 21 e vamos também ler Salmos 41, 1, que nos diz o seguinte: o que despreza
ao seu vizinho, peca. Mas, o que é? Feliz é aquele que se compadece dos pobres. Felizes são aqueles que dão atenção aos pobres para os socorrerem. Ok, já vimos mais um conselho. E este conselho é muito interessante. E este conselho está-nos a dizer que contribui para a minha felicidade eu ajudar aqueles que precisam. Sabem que a psicologia moderna diz que uma das maneiras de nós nos sentirmos realizados na nossa própria vida, uma das maneiras de nós sentirmos a felicidade é esta mesmo. É nos preocuparmos com o outro. Deixamos tanto foco em nós mesmos e dirigimos o foco para o outro. Mas há milhares de anos atrás, já os sábios da Bíblia, inspirados por Deus, diziam isto mesmo. E este texto é extraordinário. Porque diz que feliz é aquele que se compadece dos pobres. Vamos olhar novamente. Feliz são aqueles que dão atenção aos pobres. É um conselho direto da parte do Senhor para cada um de nós. Querem mais conselhos? Acham isto interessante? Eu, de facto, acho isto extraordinário. O próximo conselho, então, que nos dá, e eu agradeço que possam pôr no ecrã para todos poderem acompanhar. Felizes aqueles cujas transgressões foram perdoadas, cujo pecado é coberto. Felizes aqueles a quem o Senhor já não acusa de pecado e cujo espírito foi limpo de engano. Isto encontra-se em Salmos, capítulo 32, versículo 1 e versículo 2. O que é que nos quer dizer este texto? Este texto quer nos dizer que, para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa paz interior, para a nossa felicidade, nós precisamos buscar o perdão. E como sabem, o perdão busca-se de duas maneiras. Busca-se o perdão de Deus e busca-se o perdão, eventualmente, daquele a quem nós ofendemos. Pode parecer estranho que a busca do perdão resulta, ultimamente, em quê? Na nossa própria felicidade. Mas o que é certo é que Deus nos diz exatamente isto. Se tu queres ser feliz, tens que dar um passo em frente. Tens que buscar o perdão. O meu perdão, o perdão de alguém se tu ofendestes, isto é fundamental para o teu equilíbrio emocional. Isto é fundamental para a tua felicidade. E para termos uma família feliz, é indispensável que cada elemento dessa família busque essa mesma felicidade. E como estamos a ver, a felicidade que Deus nos apresenta, a verdadeira felicidade, não é na busca dos bens materiais, não é a busca da riqueza, não é na busca de prazeres, nem da aventura, mas é na busca de todos estes pontos, de todos estes conselhos que o Senhor nos dá. E este é muito importante, o perdão. Há pessoas que buscam o perdão e não o encontram. Mas eu queria vos dizer a cada um de vocês e a mim próprio, que se há uma oração que Deus responde sempre e imediatamente, é a oração do pecador arrependido. Não importa qual é o meu pecado, não importa qual é o teu pecado, não importa o teu passado, o quão alto ou baixo ele foi, todo aquele que se chegar aos pés de Cristo, todo aquele que sinceramente no seu coração pedir perdão ao Senhor por todos os erros do passado, mesmo aqueles que nós não nos lembramos. Ele é fiel e Ele nos dá imediatamente o seu perdão. E isto é um aspecto fundamental para a felicidade. É termos a certeza que o sacrifício de Deus na cruz é a única condição necessária para o meu perdão. E eu posso reclamar
E esse sacrifício para mim próprio e trazer perdão à minha vida. Fundamental para uma família feliz. Mas ainda temos mais. Vamos continuar. O próximo texto diz-nos o seguinte: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. O trabalho feito com aplicação e esforço conduz à prosperidade. Só quem não tem realmente juízo nenhum se dá à ociosidade. É engraçado este conselho porque é-nos vendida a ideia de que a felicidade é estar sem fazer nada. Se calhar para alguns estendidos ao lado de uma piscina, ou numa praia, ou no campo, ou no monte, é-nos vendida esta ideia de que isso é que é a felicidade. No entanto, a palavra de Deus diz-nos que é impossível sermos felizes se não temos nada para fazer. E que só um louco, como diz o texto, só alguém que de facto não tem juízo é que acha que a ociosidade é algo de positivo para a nossa vida. Então, este texto está-nos aqui a dizer, e acabamos de ler Salmos 128:1 e Provérbios 12:11, que nos diz claramente, se queres ser feliz, tens de ter uma ocupação, tens de ter um objetivo, tens de ter um trabalho. Mas também é interessante que esta ocupação, este trabalho, não é necessariamente, ou não tem que ser necessariamente remunerado. Existem ocupações, existem trabalhos que trazem esta felicidade, mesmo que não sejam remunerados. E já que estamos a falar em família, vou dar um exemplo. Por exemplo, o aspecto de alguém, ou neste caso, uma mulher, de ser mãe. Ser mãe não é remunerado, mas é uma ocupação e é um trabalho que também traz isto mesmo. Traz felicidade ao lar. Vamos ler. Vou-vos dar esta citação que eu acho muito, muito bonita. E esta citação diz-nos então o seguinte: o rei, em seu trono, não tem função mais elevada do que a mãe. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Reparem bem o que diz a seguir. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois, em fazendo sua obra, ela está realizando serviço para Deus. A mãe que alegremente assume os deveres que jazem diretamente em seu caminho, sentirá que a vida para si é preciosa, porque Deus lhe deu uma obra a realizar. E é isto que é importante para cada um de nós. Ter um objetivo, ter uma obra para realizar, estar ocupados com alguma coisa. É mais uma peça para o puzzle da felicidade. E para, no fim, uma família feliz. Vamos continuar com os conceitos bíblicos. E agora vamos ler Salmos 37 e 1 de Pedro 3:14. Porque há mais uma coisa interessante que contribui para a nossa felicidade. E se calhar, de repente, é contra-intuitivo. De repente achamos que não deveria ser assim, mas é realmente isso. Vamos ler. Diz-nos o seguinte: nota o homem íntegro e considera o reto, porque há para o homem de paz o quê? O que é que diz o texto? Um provir de felicidade. Exatamente. Em 1 Pedro continua e complementa: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Eu ao ler este texto, e este texto nos fala simplesmente se calhar em uma palavra podemos dizer, nos fala de honestidade. Nos fala de praticar a justiça. Nos fala que se nós formos honestos, se nós buscarmos a justiça,
e isso contribuirá de maneira direta para a nossa felicidade. E como eu vos dizia ontem, quando preparava esta mensagem, quando li este texto, lembrei-me automaticamente de um sermão que há pouco tempo tivemos aqui mesmo na Igreja de Espinho. Que é um sermão que foi feito por um ancião, o Paulo Zenha, e que tem como título Aquilo que Brilha, que fala exatamente deste tema. E de facto, nesse sermão nós vimos exatamente isto, como a honestidade também contribui para a nossa felicidade e quanto é importante para a vida de um cristão. Recomendo a todos, neste mesmo canal, possam pesquisar Aquilo que Brilha e assistir, caso ainda não tenham assistido. Porque, de facto, isso é um aspecto muito, muito importante para a nossa felicidade. Mas, o próximo texto está em Salmos 94, 12 e 13 e nos diz o seguinte: Como é feliz o homem a quem disciplinas. Senhor, aquele em quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus. É verdade. Sabem que os dias maus são muito importantes para a nossa felicidade. Pode parecer um bocado estranho, mas é o que este texto nos está a dizer. Porque muitas vezes nós precisamos de dias maus para o Senhor se revelar a cada um de nós. Eu queria te dizer a tu que estás aí em casa, que neste preciso momento podes estar a sofrer. Quer sofrimento físico, quer sofrimento psicológico, seja que tipo de sofrimento for. Muitas vezes Deus precisa destes momentos da nossa vida para que depois possamos encontrar a felicidade nele. Uma vez conversava com alguém e me disse uma coisa que era exatamente o contrário que diz este texto. Me disse assim, isto é real. Sabes, Ruben, quando está tudo bem comigo, quando tudo está bem na minha vida, eu até me consigo relacionar bem com Deus, de orar a Deus, de agradecer todas as bênçãos que Ele me dá. Mas quando estou em baixo, quando as coisas correm mal, parece que não consigo me dirigir a Deus. Mas sabem, é exatamente o contrário. Nós devemos aproveitar os momentos, os dias mais tristes da nossa vida, como dizia o texto, os dias maus, para fazer exatamente o contrário. Devemos aproveitar estes dias para nos aproximarmos mais do nosso Salvador. Deus nos dá oportunidade após oportunidade após oportunidade. E Ele quer, com todas as suas forças, que tu e eu sejamos felizes. Mas Ele quer mais ainda um dia estar conosco para toda a eternidade. E se isso significa termos alguns dias maus, Deus vai permitir. Porque o mais importante para Deus não é sermos felizes agora todos os dias, mas sim sermos felizes um dia, todos os dias. E esta visão é exatamente aquilo que nós temos que interiorizar no nosso coração. Que feliz é o homem a quem o Senhor disciplina. Sabem que para o equilíbrio mental e emocional de uma criança é necessária disciplina pelos pais. Se não houver disciplina, irá haver descontrolo emocional. E por isso Deus faz exatamente o mesmo conosco. E por fim, mais um conselho, antes de entrarmos mais diretamente nas famílias, diz-nos então o texto em Salmos 84, 5, diz o seguinte em Provérbios 16, 20. Como são felizes os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Este é um ponto muito importante. A verdadeira felicidade é impossível sem confiarmos no Senhor. E se nós verdadeiramente confiarmos no Senhor, seja nos dias bons ou como acabamos de ler, nos dias maus, isso irá contribuir de sobremaneira para a nossa felicidade. Muito bem,
Vamos fazer um pequeno resumo antes de avançarmos para a segunda parte. E vamos, resumidamente, ver este quadro que tem os aspectos que já acabamos de ler. Os conselhos de Deus. Diz-nos assim, então, o que precisamos para uma família feliz é indivíduos felizes. Como é que temos indivíduos felizes? Primeiro, qual foi o primeiro aspecto que vimos? Saber escolher as nossas companhias e os locais que frequentamos. Segundo, temos o olhar disponível para os que estão à nossa volta, ou seja, ajudarmos o próximo, aqueles que necessitam. Terceiro, buscar o perdão. Buscar o perdão de Deus, buscar o perdão a quem nós ofendemos. E isto é muito importante dentro do próprio lar. Buscar o perdão uns dos outros. Quarto, ter uma ocupação. Seja um trabalho remunerado, seja um trabalho não remunerado, mas ter algo e algum objetivo na vida. Quinto, ser honesto. Sexto, aceitar as provas da vida. E sétimo, confiar em Deus. Já estabelecemos a base, já estabelecemos o suporte para uma família feliz. E agora vamos completar este puzzle com os conselhos diretamente para as nossas famílias. E vamos começar com este. Família feliz. Diz-nos o seguinte. No lar adventista, há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a este sagrado círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. O marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. Nunca devem nem um nem outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Nunca devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas. Tem-se-me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. Isto é um aspecto fundamental para cada uma das nossas famílias. Temos esta ideia divina que a família é um círculo sagrado e que deve de haver união, confiança, intimidade, deve de haver realmente este respeito entre aqueles que nós mais amamos. E este círculo familiar significa que marido e esposa têm que ter uma cumplicidade que não têm com os outros. E isto é um aspecto fundamental para termos uma família feliz. Mas quando esta família se multiplica, a atenção também se deve dirigir a essa mesma multiplicação. E daí vem a continuação do nosso texto que diz, agora referindo-se aos pais, à relação entre pais e filhos, diz-nos o seguinte: pais, dedicai tanto tempo quanto possível a vossos filhos. Combinai o afeto com a autoridade, a bondade e simpatia com a firme restrição. Dedicai a vossos filhos algumas de vossas horas de lazer. Relacionai-vos com eles, associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos e captai-lhes a confiança. Para uma família feliz, a educação deve ter estes dois componentes. Deve ter o componente da disciplina, é certo, mas também deve ter o componente da confraternização. De simplesmente brincar, de simplesmente rir, rebolar. Estes dois aspectos são fundamentais para uma família feliz. Porque não pode haver uma família feliz sem uma correta educação no lar. Continuamos o nosso texto e diz, em sua sabedoria. Grace, coloquem o texto. Em sua sabedoria o Senhor determinou
que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. Todos os fatores educativos que uma criança vai ter ao longo da vida, o mais importante é qual? É a família. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que devem guiar para toda a vida. Que lições são estas? São lições que não se aprende na escola. Quais são as principais lições que se deve aprender no lar? Lições de respeito, lições de obediência, lições de reverência e, sobretudo, domínio próprio. É no lar que a criança deve de aprender estas lições. Deve de aprender domínio próprio, reverência, obediência, o respeito. Que, se vocês se lembrarem bem, as gerações anteriores tanto prezavam e hoje cada vez menos se vê nos lares. Mas também o lar deve ser uma rampa de lançamento, porque a educação também é complementada fora do lar. E um dos aspectos importantes é também a igreja. A escola do lar, que meninos e meninas se preparam para frequentar outra escola. Acabámos de ter a escola, infelizmente, não podemos ter neste momento presencialmente, mas existe uma outra escola. Qual é a escola? A escola da igreja. Os pais devem ter isso constantemente em vista e, como professores no lar, consagrar a Deus todas as faculdades do seu ser, para que possam cumprir sua elevada e santa missão. E porquê que a escola na igreja também é tão importante? Porque sabem que existe um elemento para a felicidade do lar que não se constrói no lar. Ou melhor, constrói-se no lar, mas não se concretiza no lar. Sabem qual é? Este que vamos ler a seguir e que está em Deuteronômio 33, 29. E é algo importante para a felicidade de cada um de nós e para a felicidade do lar. E diz-nos o seguinte: Feliz és tu, ó Israel. Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Sabem, é fundamental para a nossa felicidade individual e também para a felicidade do lar pertencermos ao povo de Deus. Infelizmente, isto não é ou não pode ser a realidade de todas as nossas famílias. É verdade que muitas vezes temos famílias com fés diferentes. Muitas vezes temos elementos da família que nem sequer têm fé no Senhor. Mas este aspecto, que muitas vezes não pode ser cumprido, deve ser naqueles lares em que é possível, nas lares em que é possível. É muito importante para a felicidade de um lar. E por isso o conselho de Deus do jugo desigual é muito importante para a felicidade de um lar. Haver um lar consagrado ao Senhor e a fazer parte do povo de Deus. Isto é muito importante para a felicidade do lar. Pois bem, eu acho que já estou a falar há cerca de meia hora, estamos a entrar agora na reta final, mas eu queria, neste momento, falar-vos do aspecto mais importante para a felicidade do lar. Eu não sei se acham, mas já vimos aspectos muito importantes, mas o que vamos ver agora é o mais importante. Se esquecerem de o que está para trás, esta é a parte mais importante para uma família feliz. Não sei se acham que tudo que viemos para trás não é importante, eu acho que era tudo muito importante. Mas agora queria que nos focássemos naquele aspecto que é o mais importante para uma família feliz. Eu vou tentar ler isto com calma, mas rapidamente, está bem? Vamos olhar para o texto e diz-nos o seguinte, reparem bem. Devem os pais, em sentido especial, considerarem-se como instrumentos de Deus para instruir seus filhos, como fez Abraão, para que guardem o caminho do Senhor. Como é que os pais podem fazer isto? Necessitam buscar as Escrituras diligentemente.
a fim de saberem qual é o caminho do Senhor, para que possam ensinar em sua casa. Primeiro passo, então, é este. É os pais aprenderem nas Escrituras. Para quê? Como diz em Provérbios 3:13, a ligação entre esta busca e a felicidade, feliz é o homem. Peço desculpa. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata e a sua renda do que o ouro. Mais preciosa é do que as joias e nada do que possa desejar é comparável a ela. Então, um aspecto fundamental para a felicidade da família é o quê? É buscar a sabedoria na palavra do Senhor. E isto deve ser um ponto muito importante para a família. E isto é o ponto de partida para um aspecto que deve existir em cada uma das nossas famílias. Desculpa, preciso beber um pouco de água. Mas a busca da sabedoria na palavra de Deus é o princípio da felicidade no lar. E depois chega-se então a um aspecto, que é este. À noitinha, se queremos famílias felizes. Isto deve ser uma realidade na nossa vida. À noitinha pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus. Lendo sua palavra e cantando seu louvor, ensinai-os a repetir a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. E este é, na minha opinião, o ponto mais importante para a felicidade no lar. É termos momentos de culto familiar. Uma família que se entrega aos pés de Deus a cada dia é uma família que está pronta para ter Deus a acompanhá-la ao longo daquele dia. É uma família que está pronta para ser feliz. Continua o texto e diz-nos o seguinte: sede metódicos no estudo das Escrituras em família. Negligenciai qualquer coisa de natureza temporal. Renunciai toda a costura desnecessária e toda a provisão dispensável à mesa. Mas assegurai-vos de que a alma seja alimentada com o pão da vida. A escola sabatina oferece aos pais e aos filhos preciosa oportunidade para o estudo da palavra de Deus. Mas a fim de receber o benefício que devem conseguir na escola sabatina, tanto os pais como os filhos precisam dedicar tempo ao estudo das lições. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Não deveis orar ocasionalmente e, quando tendes um grande dia de trabalho à vossa frente, negligenciar a oração. Assim fazendo, levais os filhos a considerar a oração sem importância especial. Muito significa a oração para os filhos de Deus. E as ofertas de gratidão devem ascender diante de Deus de manhã e à tarde. E finalmente, para terminar este ponto, a oração em particular, em família, em reuniões públicas para orar a Deus, todas são essenciais. E se todas são essenciais, todas devem ser praticadas. Devemos ter momentos de oração particular, devemos ter momentos de oração em família e também na igreja. E devemos viver de acordo com as nossas orações. Devemos cooperar com Cristo em sua obra. O estudo da palavra de Deus, os momentos de culto familiar, são o aspecto mais importante para uma família feliz. E porquê é que o estudo é tão importante, especialmente o estudo em família? Porque devemos buscar aquilo que diz o Senhor. Convido-vos a ler ainda mais
3 textos para terminarmos este sermão. E diz-nos o seguinte: temos regras bíblicas para a guia de todos. Tanto de pais como filhos. Norma alta e santa da qual não há fugir. As injunções de Deus devem ser predominantes. Abram os pais e as mães a palavra de Deus perante Ele, o pesquisador de corações, e perguntem com sinceridade: que diz Deus? Isto deve ser a busca de cada lar. Porque assim, ao assim fazermos, mais perto estarmos de ter cumprido na nossa Bíblia, na nossa vida, aquilo que está na Bíblia. Aquilo se encontra em Provérbios 8, em Tiago 1 e em João 13, que é aquilo que vamos ler agora, que diz o seguinte: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Mas o Senhor que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Será feliz naquilo que fizer. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Por isto é que é tão importante em família buscar o que diz o Senhor. Porque se assim o fizerem e praticarem, serão o quê? Serão uma família feliz. Eu queria terminar com um último texto. E este texto tem um segredo. O segredo para quê? O segredo para uma família feliz. Mas se podem me perguntar neste momento: então já vimos tantos conselhos de Deus para uma família feliz? Pois bem, todos estes conselhos são muito importantes. Acabamos de ver aquele que era mais importante, mas mesmo assim ainda existe um segredo para uma família feliz. E esse segredo tem um nome. É o último texto de hoje. Vamos ler. Diz-nos o seguinte: a causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a mesma. E qual é? É a separação de Cristo. Aproximando-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é de diplomacia, não é o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer as dificuldades. Embora haja muito disso a ser feito. Sim, há muito disso. Há muito esforço da nossa parte, diplomacia, trato habilidoso, esforço para vencer as dificuldades. Isto é necessário para uma família feliz. Mas há um segredo. Embora haja muito disto a ser feito. Mas o segredo é a união com Cristo. Se cada um de nós buscar sinceramente a união com Cristo em primeiro lugar, tudo o que vimos hoje pode ser uma realidade na minha vida. Pode ser uma realidade na tua vida. E a consequência de Cristo no nosso coração, a consequência de Cristo no coração de cada elemento da família, é uma família feliz. Sabem, a nova terra, a cidade de Jerusalém, vai ser muito grande. São 12.000 estádios por 12.000 estádios, são mais de 2.000 quilómetros de cada lado. Mas o relato diz-nos que no centro dessa cidade, no ponto mais alto da cidade, está o trono branco de Deus. E de toda a cidade se vai poder ver, como se fosse o topo de uma montanha, se vai poder ver esse trono de Deus. Até de fora da cidade se vai poder ver. Mas sabem, isto é uma analogia para a nossa família. Porque se dentro da nossa família cada um estiver com o seu olhar focado em Cristo, isso vai fazer o nosso lar um lar onde Cristo habita. E onde Cristo está, não há infelicidade. Onde Cristo habita, não há infelicidade. Mesmo que existem dias maus,
Cristo será a cola que une. Cristo será o motivo para a alegria no lar. E por isso a minha oração para mim, porque este sermão não é para vocês, este sermão em primeiro lugar é para mim, é que nós possamos permitir que Cristo encha o nosso lar. Um santo e abençoado dia de sábado para cada um de vocês. Amém.